Bom, turma, nessa aula eu vou falar para vocês sobre os momentos de dipolo magnético, o spin, né, do elétron, conhecido já de vocês, e as taxas de transição. Taxa de transição e regras de seleção que a gente vai ver no final aqui desse assunto. Então vamos começar imaginando a seguinte situação. Considera um elétron de massa m e carga menos e movendo-se com velocidade v. Em princípio, vamos considerar uma órbita circular de Bohr de raio R, como se o elétron se movesse na órbita de Bohr, tá? A gente vai ver que depois a situação que a gente vai avaliar não depende dessa órbita. Então a situação é a seguinte, turma. Como eu falei aqui, ó, você tem um elétron de carga E e massa m, ou ME. Ele está girando aqui, ó, tem uma velocidade, então está aqui na órbita de Bohr. Já já eu vou explicar o que é esse monte de coisa que aparece aqui nessa figura. Então, a carga que circula em uma órbita constitui uma corrente de intensidade E sobre T, em que T é o período orbital do elétron. Então, o que é uma intensidade corrente? Intensidade corrente, né, ela é a razão entre a carga que está fluindo naquele local e o tempo gasto, né, para aquele fluxo de carga. Então, para dar uma volta, o elétron gasta um período, né? Um período de uma órbita. E o que é esse período de uma órbita? Se eu pegar aqui e expressar em termos de velocidade, né? Isso aí é a velocidade dividida pela distância percorrida, né? O tempo que ele gasta para dar uma volta é a velocidade que ele tem dividido pela distância percorrida. Qual é a distância percorrida em uma órbita? O perímetro, né, da órbita, 2πr. Então, por isso que ficou isso aqui, ó. A intensidade corrente, ela é a carga do elétron vezes V sobre 2πr, tá? E aqui a carga vale em módulo, né? A gente está considerando o módulo da carga para considerar uma corrente positiva. Aí mostra-se na teoria eletromagnética elementar que essa corrente ela produz um campo equivalente a grandes distâncias da órbita a um campo produzido por um dipolo magnético que está localizado no centro dessa órbita e está orientado perpendicularmente a seu plano. Então, voltando aqui para a figura, ó, é exatamente isso que está sendo mostrado aqui. Ó. O movimento do elétron, esse movimento aqui, ele gera é como se existisse um dipolo magnético, estão vendo aqui, ó, norte e sul, perpendicular à órbita do elétron, tá certo? Então, o efeito do movimento dessa carga aqui nessa órbita produz, né, um campo magnético que corresponde ao campo magnético gerado por esse dipolo que está no centro aqui da órbita e perpendicular à órbita, tá certo? Então, para uma corrente I em uma órbita de área A, o módulo do momento de dipolo magnético orbital, que é esse dipolo que foi gerado aí, do dipolo equivalente, né, como eu falei, ele é dado pelo produto da intensidade de corrente pela área. Então, o valor desse dipolo magnético que surge em virtude desse movimento do elétron é a intensidade de corrente vezes a área dessa órbita. E a direção do momento de dipolo magnético é perpendicular ao plano da órbita, no sentido indicado na figura anterior. Então, voltando aqui para a figura, ó, tá aqui, ó, o dipolo magnético gerado é esse aqui, ó, esse μ. Então, ele é perpendicular à minha órbita, né? Perpendicular ao plano da órbita, tá certo? E aí, como o elétron tem carga negativa, o momento de dipolo magnético ele é antiparalelo ao momento angular orbital. Então, voltando na figura, ó, agora a gente já vai decifrando o que tinha tudo aqui. Então, está aqui o elétron se movendo na órbita circular, velocidade, o dipolo, né, equivalente, que gera esse momento de dipolo, e ele tem um sentido oposto ao momento angular, porque o sinal do elétron é negativo. Então, esse aqui é o momento angular orbital, tá? E aqui o B são as linhas aqui do campo magnético, tá bom?
Aqui eu já passei demais. Então vamos lá. Combinando as expressões da intensidade corrente da área, nós temos o seguinte. Que é a intensidade corrente? Que a gente acabou de ver no slide anterior. É V sobre 2πr. E a área da minha órbita? Π vezes r ao quadrado. Então, quando eu cancelo aqui, né? Vou fazer aqui. Cancelo esse π com esse π. Cancelo esse r com esse r ao quadrado. O que sobrou? É VR sobre 2. Tá? Então, o valor do módulo do momento de dipolo, né? Para o elétron numa órbita circular de Bohr, ele é EVR sobre 2, né? A carga do elétron vezes a velocidade dele, vezes o raio, dividido por 2. Esse momento de dipolo magnético. E se a órbita não for circular, que é o caso, né, do elétron, porque a gente sabe que o elétron não está na órbita circular. O modelo de Bohr, o elétron não é localizado, né? Não tem órbita, o elétron é deslocalizado. Existe uma probabilidade de a gente encontrar o elétron em certas regiões do espaço. Então, para isso, usa-se o cálculo vetorial e a expressão é semelhante, tá? Aí agora, como eu falei, cálculo vetorial, né? Eu estou usando vetores, então o vetor momento de dipolo magnético, ele é menos o módulo da carga do elétron, vezes o produto vetorial da posição, né? Esse R aqui é o vetor posição e esse V é o vetor velocidade. Então, esse aqui é o produto vetorial, R vezes V dividido por 2. No caso da órbita circular, essa equação se reduz à equação anterior. Por quê? Porque esse produto vetorial para a órbita circular, R vetorial V, é R vezes V. Tá certo? Então, essa equação ela é mais geral, que vale para qualquer tipo de órbita. E no caso da órbita circular, ela se reduz a isso aqui. Tá certo? Aí aqui, como eu estou colocando aqui vetores, o menos aqui, turma, no caso quando eu estou colocando as grandezas vetoriais, significa que o sentido é o oposto, tá? Então, o sentido é o oposto. Então, esse produto vetorial, R vezes V, tem a regra da mão direita, né? Vocês devem lembrar, tem a regra da mão direita, e o vetor momento de dipolo vai ser o sentido contrário desse produto vetorial aqui. Acontece que o vetor momento angular é o produto vetorial do vetor posição pelo vetor momento linear, tá? E aí o vetor momento linear é quem? Se vocês lembrarem que P é igual a M vezes V, M é escalar e V é vetorial. Então esse L é a mesma coisa que M que multiplica R vezes V, certo? O produto vetorial aqui. Então R vezes V é igual a quem? L sobre M, tá? Então, esse R sobre V aqui é L sobre M. Aqui o vetor é L, né? Então, se eu pegar... Deixa eu colocar aqui, colocar uma setinha aqui para lembrar quem é vetorial. Aqui a gente está representando por negrito, tá? As grandezas vetoriais. Então, ó, se eu colocar aqui, ó, a setinha, só para a gente lembrar quem é que é vetorial e quem não é. Então, se eu substituir o meu R vezes V, vai ser L sobre M, tá, pessoal? Então, o que vai acontecer é o seguinte, ó. O meu Mi vai ser menos E sobre 2, né? Aqui o L sobre M. Aqui, ó, o L em negrito quer dizer que é uma grandeza vetorial. Então, essa é a expressão para o vetor momento de dipolo gerado por esse movimento do elétron ao redor do núcleo. E aí, mais uma vez aqui, enfatizando, ó, porque o menos aqui significa que o vetor momento de dipolo vai ter um sentido oposto ao vetor momento angular, que é o que a gente viu lá na figura. Se eu quiser encontrar a razão μ sobre L, o módulo da razão μ sobre L, o que eu faço? Se eu pegar essa equação aqui e dividir por L, vai ficar μ sobre L aqui do lado esquerdo, aqui menos E sobre 2M. E aí o módulo, como eu falei para vocês, o sinal é só para dizer que um vetor tem sentido oposto ao outro. Então, para eu pegar o módulo, eu vou ficar sem o sinal, tá? Então, meu μ sobre L é igual a E sobre 2M. Então, qual é a importância disso aqui? A importância é que a razão entre o momento de dipolo magnético, né, gerado por esse movimento do elétron, e o momento angular orbital, ele é a razão de grandezas elementares, tá? Isso aqui é a carga do elétron, isso aqui é a massa do elétron. Então, isso aqui é uma constante, tá? Isso aqui é uma constante. A razão entre o momento de dipolo magnético
orbital e o momento angular orbital. Costuma-se escrever essa equação aqui da seguinte maneira, tá, turma? Mi sobre L é igual a GL beta E sobre H cortado. E quem é esse beta E? Beta E é igual a EH cortado sobre 2M. Tá vendo o E sobre 2M? Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou o E sobre 2M, multiplicou por H cortado e dividiu por H cortado. Tá? Já vou explicar por que a gente está fazendo isso. Então, beta E então, vai ser, também é a razão entre constantes. Ó. Isso aqui é uma constante, carga do elétron. Constante de Planck dividido por 2π, 2 vezes a massa do elétron. Então, como tudo isso aqui é constante, se eu substituir, isso aqui vai dar 0,927 vezes 10 a menos 23 ampere por metro quadrado. Tá? E esse GL que foi introduzido aqui, ele é igual a 1, tá? Então, por que eu introduzi algo que é igual a 1? Porque mais na frente a gente vai ver que vai ter uma equação semelhante, que vai ter um termo parecido que não é 1. Então, para a gente comparar as duas equações, tá? Então, quais são os nomes desses caras que foram introduzidos aqui? O beta E, né, que é essa constante aqui, ele é chamado de magnéton de Bohr. E a grandeza GL é chamado de fator G orbital. Então, para o momento angular orbital, o fator G orbital ele é igual a 1. A gente vai ver que para outro tipo de momento, mais tarde, outro tipo de momento angular, esse fator G vai ser diferente de 1, tá? E o magnéton de Bohr, essa constante é importante porque ela aparece também mais adiante. Então, por isso que a gente está introduzindo essas grandezas aqui, tá bom? Então, se eu pegar aqui essa equação, né? Aqui, mi sobre L é GL beta E sobre H. Então, mi vai ser isso aqui vezes L, tá certo? Então, vetorialmente, ó, de novo, aí volto com o sinal de menos aqui para mostrar que os vetores têm sentidos opostos. Então, como a gente viu aqui, a razão entre μ e L ela é constante. Logo, ela não depende do tamanho da órbita nem da frequência do movimento orbital, frequência, né, do período que a gente viu lá. Além disso, essa razão é independente da forma da órbita. Que a gente viu quando introduz o cálculo vetorial, a gente chega na equação, mesma equação quando a gente usa o raio, a órbita circular de Bohr, tá? Agora, voltando para a nossa mecânica quântica, quando eu falei para vocês lá no rotor rígido, no átomo de hidrogênio, a gente viu lá que as harmônicas esféricas são autofunções do operador momento angular ao quadrado, né? E o alto valor era L vezes L mais 1 vezes H cortado ao quadrado. Então, o módulo de L é a raiz quadrada de L vezes L mais 1 vezes H cortado. E nós vimos também que as harmônicas esféricas também são autofunções do operador Lz, que é o momento angular na direção z. E o alto valor é o número quântico magnético, né? Que é o ml. Então, ml é H cortado. O alto valor é ml H cortado, né? Então, se eu pegar e substituir o valor de L aqui, né? Para achar o módulo do μ e o valor do Lz, tá? Qual que a gente vai obter? Simplesmente eu pego a equação aí, de novo, agora eu voltei para o módulo, então eu tirei o sinal de menos, né? Então fica GL beta E sobre H cortado vezes raiz de L vezes L mais 1 H cortado. Então esse H cortado vai cancelar com esse H cortado, ficou simplesmente GL vezes o magnéton de Bohr vezes raiz de L vezes L mais 1. Então o momento de dipolo magnético aqui, ele vai ser o produto dessas duas constantes, né? Vai ser o magnéton de Bohr vezes esse termo aqui que depende do número quântico magnético, do L. Tá certo? E o momento de dipolo na direção Z, ele é igual a menos GL beta E sobre H cortado vezes o Lz. E quem é o Lz? ml H cortado. Então fica simplesmente menos GL beta E vezes ml. Tá certo? Por que aqui agora eu usei o sinal e aqui eu não usei? Porque aí é o seguinte, turma, quando eu considero uma das direções, é a gente pensar assim, por exemplo, na velocidade. A velocidade ela é uma grandeza vetorial. Então, o módulo da velocidade, ele sempre é positivo, né? Que é o comprimento do vetor velocidade. Então, a velocidade pode ser 0, pode ser 1 metro por segundo, 2. Agora, se eu pegar e decompor a velocidade,
no eixo X, por exemplo, né? Pegar a componente da velocidade no eixo X. Aí minha partícula pode estar indo para a direita ou para a esquerda. O que diferencia se ela está indo para a direita ou para a esquerda? O sinal. Então, quando você considerar uma componente, você considera o módulo, você não considera só o módulo, você considera o sinal para saber em que sentido naquele eixo está aquele vetor. Então, essa analogia serve para o meu momento de dipolo, tá? O momento de dipolo, ele é um vetor, então o módulo dele é um número positivo. Agora, se eu pegar uma das componentes, o sinal indica, por exemplo, o eixo Z, está aqui o eixo Z. Então, o sinal indica se o vetor está apontando para cima ou está apontando... Se meu LZ, né, está para cima, meu MZ, no caso, está para cima ou está para baixo. E aí o sentido, né, do momento de dipolo é o oposto do momento angular. Tudo bem? Então, turma, para tentar comprovar o fato, essas equações aqui para o momento de dipolo magnético e para o momento de dipolo magnético no eixo Z, foram feitos alguns experimentos. Um mais famoso aqui é o experimento de Stern e Gerlach, realizado em 1922. O que eles fizeram? Eles mediram os valores possíveis do momento de dipolo magnético de átomos de prata, tá? Como foi que eles fizeram? Eles pegaram átomos de prata, né? Prata, aqueceram aqui num forno, então eles vaporizaram esses átomos e aí saiu um feixe de átomos de prata aqui, né? Foram colimados aqui, né? Para direcionar esse feixe e passou por esse campo magnético, tá? Campo magnético que não é homogêneo, ele cresce daqui para cá. Então ele cresce no sentido aqui no eixo Z, tá? Esse eixo aqui, esse norte-sul aqui, está apontando para o eixo Z, tá certo? Então, o que deve acontecer aqui? Se esses átomos de prata têm um momento de dipolo magnético diferente de zero, eles vão ser desviados, tá certo? E aqui no eixo Z, no caso eu estou considerando o eixo Z, então eles vão ser desviados aqui, né, por esse campo magnético, por esse ímã gigantesco. E aí, quando eles forem desviados, eu vou ver onde é que eles vão bater aqui, tá? O que está escrito aqui, ó? Predição. O que era previsto aqui pela mecânica clássica, tá? Essa previsão aqui, ela era pela mecânica clássica. Vou colocar aqui, mecânica clássica. Na mecânica clássica, não tinha nada dizendo que... Melhor, deixa eu reformular aqui. Pela mecânica clássica, não haveria restrição para os valores do vetor do momento de dipolo magnético no eixo Z. O que significa isso? Que o momento de dipolo magnético no eixo Z pode ter qualquer valor aqui. Então, a previsão é que eu tivesse átomo de prata batendo nessa faixa bem aqui. Tá certo? Mas o que a mecânica quântica diz? Que o momento de dipolo no eixo Z ele é quantizado. Ele é o produto de uma constante vezes um número inteiro. É quantizado. Então, a previsão da mecânica clássica deveria ser o quê? Eu observar essa faixa aqui. E pela mecânica quântica eu deveria observar apenas alguns pontos. Eu observar algo discreto. Estão vendo aqui algo contínuo e aqui algo discreto. Tá certo? Então, aqui é o que eu acabei de falar, ó. Se o vetor momento magnético orbital vale em módulo μ, então, classicamente, a componente Z dessa grandeza pode ter qualquer valor, desde menos μ até mais μ, tá? Aqui não tinha esse Z não, tá, turma? Pois, vamos tirar aqui esse Z. De menos μ a mais μ, porque assim, eu tenho um vetor aqui. Se ele está apontando no próprio eixo Z, o μz é o próprio μ. Então, ele pode variar desde menos μz até mais μz. E se ele estiver apontando para qualquer outro lado, a componente dele no eixo Z vai ser menor. Por isso que a previsão clássica, ela tem uma faixa, não é não é na placa toda aqui. Aqui são os átomos batendo aqui, condensando. Para você observar isso aqui, né? Você tinha um vapor aqui, né?
vapor de átomos de prata, quente é quando bate aquele condensa e você vê onde foi que ele condensou. Então aqui a gente deveria observar, então você calcula esse momento de dipolo, então a gente deveria observar pela mecânica clássica, ele variando de menos μ até μ, tá certo? Mas não foi isso que observou, você observou só 2 pontos. Nesse experimento aqui observaram-se 2 pontos. Então, esse momento de dipolo magnético ele não é contínuo, ele é discreto, o que comprova, né, que ele é quantizado, tá certo? Ele é quantizado. Então, esse experimento comprovou, aqui é o que eu já falei, tá certo? O átomo pode ter qualquer orientação em relação ao eixo Z e será verdade para o seu momento angular orbital e o momento de dipolo magnético. E pela mecânica quântica, ele só poderia ter esses valores discretos aqui. Então, os resultados de Stern-Gerlach são qualitativamente demonstrações experimentais diretas da quantização da componente Z, dos momentos de dipolo dos átomos e, portanto, dos momentos angulares, né? Porque a razão entre eles é constante. Então, se o momento de dipolo é quantizado, o momento angular também é quantizado. Então, o resultado mostrou que, de fato, esse momento de dipolo é quantizado. Então, comprovou-se qualitativamente a quantização do momento de dipolo e do momento angular. No entanto, quantitativamente, esses resultados não estão de acordo com as equações para a componente Z do momento angular orbital. Por quê, pessoal? Porque, segundo essas equações, o número de valores possíveis de μz é igual ao número de valores possíveis de μl, 2L mais 1, né? Ó, voltando aqui, ó, quais são os valores possíveis de μz? Né? Menos GL beta E vezes ml. E quais são os possíveis valores de ml? 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, até mais ou menos L, né? Então, 2 vezes L mais 1, que é quando ml é igual a 0. Como L é um número inteiro, pessoal, 2L mais 1 é um número ímpar. Então, eu deveria observar lá naquela placa um número ímpar de impressões, tá? De pontos onde os átomos de prata atingiram aquela placa. Só que foram observados 2 pontos, que é um número par. Então, o resultado observado, qualitativamente, ele mostra que o momento angular é quantizado. No entanto, o número de pontos que deveria ser observado não está de acordo com as equações que a gente viu. Porque é um número ímpar, esse 2L mais 1, então deveria observar marcações ímpares, um número ímpar de impressões naquela placa, e observou-se um número par, tá certo? Então, viu-se aí que a teoria de Schrödinger, ou ela estava errada, mas ela batia em tanta coisa estava certa, que era muito pouco provável que ela estivesse errada. Então, a teoria de Schrödinger estaria incompleta. Está faltando alguma coisinha para explicar esse fenômeno bem aí, tá? Mais tarde, em 1927, esses dois cientistas aqui, Phipps e Taylor, eles usaram a mesma técnica de Stern-Gerlach, só que ao invés de usar átomos de prata, eles usaram átomos de hidrogênio, tá? E também observaram que o feixe se separa em 2 componentes. Aí no caso do hidrogênio, o resultado era mais... a previsão era mais simples de se fazer. Qual era a previsão? O que deveria ser observado? O que deveria ser observado para os átomos de hidrogênio? Para você aquecer os átomos de prata, né, aquele forno tem que aquecer a altas temperaturas, né, para vaporizar o átomo de prata. Para o hidrogênio não, para você criar um feixe de átomos de hidrogênio, o hidrogênio já é gasoso, né? Então ele, numa temperatura relativamente baixa, você manda aquele feixe de hidrogênio, né? Isso significa que esses átomos de hidrogênio vão estar no estado fundamental. O que é que a gente sabe do átomo de hidrogênio no estado fundamental? O elétron no estado fundamental do hidrogênio é o elétron S, não é isso? O elétron S, o L é igual a 0. Se o L é igual a 0, 2 vezes 0 mais 1 é igual a 1. No caso, o ml só pode ser 1. Aliás, só pode ser 0, né? Então, se ele só pode ser 0, o que eu deveria observar aqui no experimento? Deixa eu voltar aqui na figura. O
que eu deveria observar aqui? Quando o ml é zero, é porque o momento angular é zero, o momento de polo magnético é zero também, devia passar direto aqui. Eu deveria observar só um ponto. Então esse experimento só corroborou que os resultados quantitativos discordam, né, da teoria. Aí, antes desse experimento ser confirmado, né, com o experimento de Stern-Gerlach, já surgiram as hipóteses a respeito do porquê que o resultado não batia quantitativamente. Então, Uhlenbeck e Goldsmith sugeriram em 1925 que o elétron se comporta como se fosse um peão, né, um peão girando. O elétron tem um movimento de rotação ao redor do eixo dele. E as componentes Z do momento angular de spin, que eles chamaram, são mais ou menos H cortado sobre 2. Então, por essa suposição deles, o elétron teria um momento de dipolo magnético intrínseco, μs, consequência da existência desse momento angular intrínseco S, que foi chamado de spin. Então, o que aconteceu era o seguinte, turma. A gente viu lá, o elétron na órbita de Bohr, né? Ele tem um momento angular orbital e aí tem um momento de dipolo magnético orbital. Mas ele não é o único, porque se ele fosse o único, os resultados do experimento de Stern-Gerlach deveriam bater com aquelas equações que a gente viu. Então, Uhlenbeck e Goldsmith sugeriram o quê? Que além desse momento angular orbital, que todo mundo sabia que existia um momento angular intrínseco do elétron, próprio do elétron, característico do elétron, que deveria ser, por exemplo, resultado do movimento de rotação dele ao redor de um eixo. E aí ele chamou de spin exatamente por isso, que spin, né, é girar. Tá certo? Então, essa suposição foi feita e por meio dessa suposição, os resultados experimentais observados estavam de acordo com isso, como a gente vai ver aqui, e vamos ver as equações que a gente vai obter. Então, eles sugeriram isso, é como se fosse um postulado, tá, turma? Postulou-se, então, que o elétron tem um momento angular intrínseco chamado momento angular de spin, consequentemente, se tem esse momento angular, tem um dipolo magnético associado, o momento de dipolo magnético é o momento de dipolo magnético de spin, tá certo? E aí outra coisa que se postulou foi que equações semelhantes para esse momento angular de spin existem equações para esse momento angular de spin semelhantes às equações observadas para o momento angular orbital. Então a gente viu lá que o L é raiz de... O L falando fica feio, deixa eu colocar aqui. A gente viu lá que L é igual a raiz de L vezes L mais 1, que é o número quântico, né? H cortado. E LZ, ele é ML vezes H cortado, né? Então, sugeriu-se que, da mesma maneira que acontece com o momento angular orbital, existem dois outros números quânticos, um número quântico S e um número quântico ms, e aí o momento angular de spin tem a mesma equação, ó. O S, né, a intensidade desse momento angular de spin, é a raiz de S vezes S mais 1 vezes H cortado, e o SZ é um ms vezes H cortado. E aí a gente tem equações semelhantes para o momento de dipolo magnético de spin. Quem é o meu vetor momento de dipolo magnético de spin? Menos GS, agora vai fazer sentido o GL lá, que era 1 lá atrás. Agora a gente tem um GS, né? Porque agora é o fator G de spin, vezes o magnéton de Bohr sobre H cortado, vezes o momento angular de spin. E o μSZ, né? Que aqui é o momento de dipolo de spin no eixo Z, menos GS beta E vezes o ms. Tá? Então, a gente tem equações análogas. Todas as equações que a gente tem para o momento angular orbital, a gente tem uma equação análoga para o momento angular de spin. E aí, da observação experimental que o feixe de átomos de hidrogênio se separa em duas componentes, né?
defletidas simetricamente, o μSz só pode admitir dois valores possíveis de ms, né? Porque na hora que a gente foi feito o experimento lá de Stern-Gerlach, foi visto dois pontos, né? Ele foi defletido para dois pontos. Cada ponto desse significa um número quântico magnético de spin diferente. Então existem dois valores possíveis do número magnético de spin, número quântico magnético de spin. Então, supondo que eles diferem de uma unidade e variam de -s a s, como ocorre com os números quânticos ml e l, né? Vamos lembrar aqui como é que é o nosso ml e o l. ml é o quê? É igual a 0, mais ou menos 1, né? Mais ou menos l, não é isso? Então significa que ele varia de -l mais 1, né? 0, aí ele vai ser 1 até L, não é assim? A mesma coisa acontece para o momento de spin. O ml varia de -L a L, o ms varia de -S a S, tá certo? Só que como só existem dois valores, né, do ms, quais são eles? Pelos resultados experimentais observados, chegou-se à conclusão que os valores possíveis de ms são esses dois aqui, pessoal. Menos meio e mais meio. O famoso spin menos meio mais meio que vocês conhecem lá da química geral. E aí, como ele varia de -S a S, né, menos meio a meio, qual o valor de S? É um único valor que o S pode ter, que é meio, né? Então, o L ele pode ser 0, 1, 2 até n-1, né? Já o S não, o S só pode ser meio. E aí o ms só pode ser menos meio e mais meio. Tudo bem? Então, como eu falei, ó, os resultados experimentais mostram que GS-MS é igual a mais ou menos 1. Consequentemente, GS é igual a 2, né? Porque o ms é mais ou menos meio. Então, o fator G orbital, GL, é igual a 1. E o fator G de spin, ele é 2. E as equações são semelhantes, o que muda é exatamente esse fator, tá? Então, como eu falei, ó, essas conclusões, né? Então, tudo isso foi postulado, digamos assim, e essas conclusões foram confirmadas por muitas experiências. Então, supôs-se que existia um momento angular intrínseco, que gerava um momento de dipolo magnético intrínseco do elétron, chamado de spin. Supôs-se que as equações para o valor do momento angular e do momento de dipolo magnético, de spin, eram equações análogas às do momento angular orbital. E os experimentos comprovaram essas suposições, tá? Comprovaram essas suposições. Então, por exemplo, no efeito Zeeman, que é outro experimento, aplica-se um campo magnético externo uniforme a um conjunto de átomos e mede-se as energias potenciais devido às orientações de momento de dipolo dos átomos no campo externo. Então, como eu falei para vocês lá atrás, no átomo de hidrogênio, a gente viu que a energia do átomo de hidrogênio, eu já falei nesse efeito Zeeman aqui para vocês, tá? A energia do átomo de hidrogênio, do elétron lá no átomo de hidrogênio, ela depende apenas do número quântico principal. Mas quando você aplica um campo magnético externo ao meu átomo de hidrogênio, o que acontece? Devido ao momento angular orbital, e a esse dipolo, momento de dipolo magnético orbital, isso gera uma energia potencial, tá certo? Nesses elétrons. Então, por exemplo, o orbital P, que é degenerado, né? Você tem 3 orbitais P, né? Para ml-1, 0 e 1. Então, no átomo de hidrogênio, na ausência de um campo magnético, esses 3 orbitais têm a mesma energia, porque depende só do número quântico principal. Mas quando você aplica um campo magnético externo, como cada um tem seu momento angular diferente, vai ter um momento de dipolo magnético diferente e vai surgir uma energia potencial diferente para cada um dos 3 orbitais. Tá certo? E isso se aplica também ao momento angular de spin, tá? Então, medindo-se a separação das linhas espectrais emitidas
Quando os átomos decaem de algum nível de energia citado para o estado fundamental, a gente pode medir a intensidade desse momento de polo magnético, tá certo? Então, pela espectroscopia, então existe a questão das linhas finas, né? Espectro de linhas finas. Então, quando você dá um zoom na linha, né, do espectro, então o espectro normal, digamos assim, quando você tem átomo de hidrogênio, saiu do N igual a 2 para o N igual a 1, você vê só uma linha no espectro. Mas se você desse um zoom e tivesse a aplicação de um campo magnético, quando você tem a aplicação do campo magnético e dá um zoom nessa linha, você vê que essa linha é dividida. Então esse é que é o chamado efeito Zeeman. Então um exemplo simples é para o átomo de hidrogênio, né? Então as medidas mostram que o nível de energia do estado fundamental é desdobrado, porque ele tem um momento magnético, tem um spin que é menos meio e tem um spin que é mais meio, tá? Então esse campo magnético aplicado, o nível de energia ele é desdobrado em duas componentes dispostas simetricamente, de um lado e do outro nível de energia do estado fundamental na ausência de um campo. Então seria isso aqui, ó, por exemplo, tá aqui o estado fundamental, né? Então aqui, ó, não perturbado. E aqui com o efeito Zeeman. Então o nível de energia do estado fundamental, ele se desdobra em dois níveis de energia aqui, né? Tem um momento magnético de spin menos meio e o outro mais meio, né? Aqui o 2s, 2p, aqui são termos espectroscópicos que a gente vai ver mais adiante, tá? Então, 2s, 2p, ó, se desdobra em 4. E assim sucessivamente.